A gente vai dar início hoje a um bate-papo de vários que vão se suceder sobre como melhorar os atendimentos com as crianças que sofrem com obesidade, sobrepeso, enfim, que tiveram um ganho de peso, estão tendo aí em função desses 2 anos que a gente vem passando. Meu nome é Flávia Felipe, eu sou assistente social, nutricionista, terapeuta de família, venho trabalhando com obesidade, em especial de adultos, há mais de 30 anos e ao longo da minha trajetória percebi que precisaria desenvolver um trabalho bem específico para auxiliar crianças e adolescentes e seus pais. Então a ideia de chamar profissionais da saúde aqui é que nas próximas semanas, nas quintas-feiras às 20 horas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. É um bate-papo para que a gente possa entender e descobrir que há um diferencial na abordagem quando se trata de atendimento infantil, diferente dos adultos. Por quê? Porque começa com uma relação, um vínculo que tem que ser diferenciado e uma abordagem que às vezes o assunto não é comida, alimentação, dieta, regime, para a gente conseguir alcançar as mudanças desejáveis, necessárias e fazer a virada na história de vida dos pequenos, né? Então, se a gente for começar assim com os primeiros passos para o engajamento da criança, do adolescente e dessa família que vem buscar ajuda nos nossos consultórios, né? A gente pode pensar que, diferente do adulto, a criança vai precisar tornar esse ambiente agradável e de aprendizagem, né? Por que a criança gosta de ir para a escola? Por que gosta de fazer o trabalhinho? Então, no consultório, quando a gente fala em mudança de hábito alimentar, ou mesmo quando a queixa aparece no consultório, na área psi, no psicopedagogo, no psicólogo, no psiquiatra, os pediatras muito preocupados, né, com o IMC cada vez maior. Então, por onde é que a gente encaminha isso? Na minha experiência, até por ter sentido na pele, né, ter sido uma criança gordinha, tudo começa no primeiro encontro, onde a liga vai se dar nesse conhecimento dessa família. Como é que eu conheço a dinâmica que se estabelece entre os pais dessa criança com o alimento, dessa família com o alimento? Qual é a dinâmica que acontece no sentido de o lazer, o dia a dia, o cotidiano? Então, muitas vezes, no encontro inicial, mesmo online, como tem sido, a consulta às vezes dura 1 hora, essa inicial, para que a gente possa se aproximar dessa realidade. Me conta aqui onde é que tu estuda, como é que tu faz no turno inverso, tu já voltou para as aulas, é a mesma turma, é a professora, como é que tu te diverte, como é que é o teu final de semana, em que momentos tu está com os teus pais, o que vocês fazem juntos, que amigos que tu tem, e por aí a gente vai se aproximando. Porque num primeiro momento a alimentação é sim importante para que a gente saiba como que ela se dá, mas vamos avançando por uma relação que se estabelece de curiosidade. Então eu elenquei para a gente falar nesta noite de hoje alguns aspectos: o vínculo, a escuta sensível, a postura de não julgamento e o acolhimento. Então, pensando nesses 4 eixos da abordagem que se diferencia quando a gente fala de obesidade infantil. O vínculo, como eu vinha falando, ele acontece por um interesse e nessa troca, onde nós queremos saber um pouquinho desse outro e, ao mesmo tempo, esse outro tem que saber quem somos nós. Eu sou a Flávia, por que tu veio aqui na minha clínica? Por que será que o pai e a mãe te trouxeram? Então, a gente vai procurar conhecer a história anterior até aqui, o que preocupou. E às vezes eu pergunto para a criança: quem é na tua família que mais quer que tu se cuide, que tu mude a alimentação? Porque quando eles dizem que são os pais e eles estão fora dessa necessidade, a gente já tem que rever. Desde o primeiro contato eu preciso saber se a criança que está chegando sabe onde está chegando, por que está chegando,
se é uma demanda do médico, do doutor, da mãe e do pai que estão preocupados, ou dela mesma que se queixou. E por aí a gente começa então a desenvolver essa relação de proximidade com a criança ou com o adolescente, com peculiaridades para as diferentes faixas de idade. A partir desse vínculo estabelecido, numa relação de ajuda, que eu vou me apresentar e vou poder dizer como eu trabalho. Isso aqui é uma escolinha de aprender a comer, no caso, né, eu como nutricionista, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo, porque eu quero saber como é que anda a tua vida, como é que tá o pós-Covid, como é que tá na escola, e assim eu começo a cada encontro. Oriento sempre que os atendimentos sejam semanais, porque a gente sabe que uma semana é muito comprida e acontece 1000 atravessamentos. E a cada encontro, nessa aproximação, a gente vai ajudá-los a partir desse contrato inicial que engaja, ajudá-los a planejar cada semana que vem chegando. Então, a partir do vínculo, a gente vai chegar numa escuta sensível, tanto das dores dessa criança e desse adolescente, naquilo que incomoda, que causa desconforto. Por que é ruim do jeito que tu tá comendo? O que é ruim? Por que será que a mãe tá preocupada? É porque tá dando dor de barriga? É porque eu tô apertado nas roupinhas? É porque quando eu vou comprar roupa eu me sinto desconfortável? Então, quais são as dores dessa criança que tem que vir à tona? E essa escuta sensível também tem que estar presente na questão dos pais, dos familiares. Vejam bem, os pais passaram muito tempo trancados dentro de casa, sustentando os filhos em casa, trabalhando no home office, cuidando das escolas em casa, nas telinhas. E muitas famílias que eu atendo mostraram o quanto foi desgastante ter que cozinhar, ter que monitorar a criança, né? Oba, que bom que já podemos voltar e deixar no turno integral a criança ocupada, porque foi um desgaste. E falando na questão da produção de alimentos, poder escutar que sim, é chato ter que ficar cozinhando todo dia. Sim, é cansativo pensar no cardápio. E muitas vezes o mais fácil é a teleentrega, quando a gente está cansado de noite, ou é uma comida congelada no supermercado, e daí a salada fica para trás, e daí quando a gente começa a ver, mas que fruta está tendo em casa? Ai, que fruta, já não consigo mais comer. E a gente vai, à medida que se aproxima dessa família, com uma escuta sensível para, sem julgamento, que daí é o outro eixo, né? Uma postura de não julgamento, poder entender que realmente tá difícil cuidar da alimentação e dos bons hábitos, com tantos atravessamentos, com tanta sobrecarga, com tantas exigências no mundo do trabalho e com o que essa pandemia nos causou. Então, à medida que eu me aproximo da família e sou continente no sentido de que eu acolho o que eles estão trazendo e me solidarizo com essa dificuldade, né? Desde fazer a lista das compras, entender quem é que faz as compras, quem é que traz para casa as coisas que talvez essa criança vai estar abusando e que não são os alimentos mais adequados, quem é que compartilha da alimentação menos adequada porque também já está cansado. Então, entender essa dinâmica é fundamental para que a gente possa ir desenvolvendo pequenos ajustes, mudanças necessárias, mas que vão ser gradativas, porque não se quer emagrecimento e muito menos uso de dieta, regime, privação, não, quando se trata de obesidade infantil. Aliás, eu diria até, inclusive, com obesidade de adultos, né? Então não se fala nisso. O que a gente vai fazer são pequenos ajustes que vão trazer como resultado o equilíbrio saudável de peso, né? Que é o que se quer, que é o esperado. Passo a passo a gente vai começar cada encontro valorizando os ganhos, as vitórias e as mudanças desejadas. É muito frequente a família chegar no segundo, terceiro encontro relatando tudo que não foi possível. Não deu certo,
o fulano não está comendo o que a gente combinou, é difícil, não está aceitando. E normalmente a minha condução é: deixa esse assunto suspenso e vamos pensar, me conta como é que foi a tua semana. Realmente desviando o assunto para aquilo que eu entendo que é o mais verdadeiro. Como é que tu passou a semana? O que tu fez? Me conta. Porque normalmente a criança começa a nos contar, né? Não, quando a mãe diz que eles não tá comendo certo, não tá fazendo o plano alimentar orientado, a orientação, eles recusam-se e não admitem isso e dizem: não, mas eu comi o brócolis. Então, a partir de uma leveza na abordagem, que não é cobradora, que não é julgadora, a gente vai conseguindo adeptos ao programa e à mudança. Estou lembrando de vários casos que me ocorrem na cabeça agora enquanto falo com vocês. Por exemplo, uma família que veio o pai, a mãe e a criança, e me contando como é que estava a estrutura alimentar da casa. E a gente viu que todos estavam comendo muito ruim. O pai estava ficando com a criança em casa, a mãe trabalhando fora. O pai acabava fazendo uma comida rápida, que muitas vezes era arroz com ovo frito na hora do almoço. E à noite, o que costumam jantar? Às vezes é uma fornada de pão de queijo. Opa! E daí uma criança em idade escolar, em fase de desenvolvimento importante, vai estar tendo uma má alimentação. Eu lembro que nesse primeiro encontro, quando isso tudo veio à tona, eu brinquei que se eles por acaso davam para o cachorrinho da casa, que por acaso se chamava biscoito, se o biscoito recebia refrigerante, não, isso faz mal. Por acaso o biscoito come batatinhas fritas industrializadas? Não come, a gente não dá isso. E por que não dão? Porque vai fazer mal para o cachorrinho. Pois então, o biscoito nessa casa, brinquei com eles, é a criaturinha que melhor se alimenta. Vamos então pensar em modificar isso. E às vezes eu peço, já no primeiro encontro desse contrato que está sendo estabelecido, peço ajuda para a criança. Será que tu me ajuda essa semana a ensinar para os teus pais? Porque eu estou vendo que os teus pais também vão precisar comer mais correto. E aí, pessoal, a gente está envolvendo toda a família no processo. Não existe a possibilidade de uma mãe trazer o filho que está com excesso de peso por uma solicitação do pediatra e a gente não envolver o pai. Não existe a situação de um adolescente de 14 anos com 100 quilos vir para o atendimento sozinho ou pelo fato dos pais morarem em casas separadas com famílias diferentes, as duas famílias não serem envolvidas. O envolvimento vai percorrendo todas as pessoas que convivem com essa criança e com esse adolescente, de forma não a julgar, mais uma vez, mas a capacitá-los para lidar com as situações difíceis, né? Então, o que a gente pode considerar nessa chegada ao consultório? Que as famílias vêm solicitando ajuda e muitas vezes desabafam: não tem jeito, eu não consigo. Esse é o pedido de ajuda. E como é que o profissional da saúde vai lidar com essa família? Dando estratégias, possibilitando estratégias de construção de uma relação com a comida que seja legal. E muitas vezes o foco então sai da criança e vamos ver com os pais: como é que vocês têm se alimentado? Quem é que está preparando a comida? Quem é que faz as compras da casa? Quem é que traz aquilo que não é tão bom? E quem é que gosta de comer frutas nessa casa? E quais frutas existem? Porque muito frequentemente a família diz: a Rafaela só come maçã e banana. E daí eu pergunto: que frutas tem em casa? Maçã e banana. Então a Rafaela nunca vai aprender a comer pitanga, ou mirtilo, ou moranguinho. E saber a fruta da estação é algo que a família tem que saber para poder se deliciar. Pensando em outro desafio, quando uma criança chega triste da escola porque foi mal na escola, os pais têm que dizer, puxar as orelhas e dizer: viu, tu não estudou o suficiente, por isso que foi mal? Ou um outro exemplo, a criança não está cumprindo aquilo que a nutricionista Flávia indicou.
nós vamos chegar puxando as orelhas ou a gente vai acolher e perguntar como foi a semana, me conta o que tu conseguiu fazer de legal, o que tu conseguiu comer de todas as combinações que nós fizemos na primeira consulta. E à medida que a gente foque e valorize e valide muito mais os ganhos e as conquistas, já ganhamos essa família. Porque a gente vai estar ensinando para que os pais façam o mesmo. Ou seja, nós precisamos valorizar cada conquista, cada vitória, mostrar o que é importante. E, por exemplo, um outro caso, uma criança que está me contando que vai para uma festinha de aniversário no próximo final de semana. O que eu vou sair dizendo como profissional da saúde? Então tu não vai comer nada? Ou então tu vai ficar só brincando? Ou a gente vai começar escutando? Olha a escuta sensível aí. Maria, o que tu planeja fazer nessa festinha? O que tu vai comer lá? E o que tu vai fazer lá? Normalmente, quando agora, ainda bem as casas de festas reabrindo, eles contam o que eles vão fazer de diversão. E quando eu pergunto, e o que tu gostaria de comer nessa festinha? Como esses dias um menino de 6 aninhos me contou, eu vou comer 10 docinhos. Deu, que legal. Mas tu vai comer alguma coisa salgada também? Ah, sim. Então combinei com a mãe que ia rolar uma frutinha antes de sair de casa, um lanchinho pré-festa. E na festinha ela ia deixar ele, isso eu falei com os dois juntos, deixar ele escolher aqueles docinhos que fossem realmente muito bons. Ele ia olhar tudo que ia ser servido, ia brincar primeiro, porque não ia chegar com fome, ia olhar tudo que ia ser servido e daí ele ia ver o que valia a pena ele comer, para fazer uma bandejinha desses 10 docinhos de mais alguma coisa salgada que tivesse. Uma semana depois, ele veio me contar que ele não comeu nada daquilo que ele combinou comigo, que ele acabou comendo um doguinho, uma mini pizza, brincou muito e acabou comendo 2 docinhos e umas balas de goma. A mãe ficou muito surpresa e nós havíamos combinado que ele ia comer antes da festa, durante a festa, que ela não ia ficar controlando ele, policiando, e que depois da festa ele ia jantar normalmente. E foi o que aconteceu. Então, essa criança numa primeira semana baixou quase 1 quilo, surpreendendo a mãe, e a gente mostrou que a questão não é deixar de comer, é fazer boas escolhas e ofertar o dia a dia de um modo, de um roteiro alimentar que privilegia de tudo um pouco e restringindo de casa aquela oferta que seja mais danosa, que não seja tão boa para a saúde. Normalmente, à medida que a gente vai pontuando e validando os aspectos positivos que foram conquistados, tanto a criança como a família se sente muito agradecida, se sente muito aliviada, porque normalmente a gente vê muito isso nos depoimentos das famílias, de receber uma bronca do profissional que estava atendendo. Ora, pessoal, a única coisa que eles não precisam nesse momento é levar uma bronca. O que precisam é acolhimento, que é um dos temas que a gente está falando aqui hoje. Então a gente vai considerar que os pais estão cansados, que os pais estão buscando ajuda, senão não estariam batendo a nossa porta, que essa família precisa ser entendida em sua dinâmica de vida, como é que está esse dia a dia. Muitas vezes o atendimento se centra no planejamento do lazer. O que vocês andam fazendo juntos? Como que vocês têm se divertido? Como que horas vocês conseguem relaxar? Que horas o pai e a mãe conseguem se encontrar? A criança brinca sozinha? O que ela faz de bom? E isso daí no online tem sido bem interessante, né? Porque entrando nas casas eu conheço os bichinhos de estimação, conheço os quartos das crianças e muitos brinquedos que eles vêm me mostrar. Às vezes a estratégia é através do desenho que vão fazer para mim, colorir, uma pirâmide. Esses dias eu fiz com uma menina uma sinaleira, colocando o que seria o vermelho, o amarelo e o verde na relação dos alimentos, para que ela pudesse me contar o que ela já tinha aprendido e me contar o que ela vinha comendo de diferente na sinaleira. E eles vão entrando no jogo, que é muito pela brincadeira.
pela dramatização, pelo conto de histórias. Então, essa disponibilidade de ouvir a criança é muito importante. O atendimento ele pode ser individualizado, pode ser em grupo, sempre respeitando as diferenças de faixa de idade, porque tem que ter uma abordagem específica para cada fase de desenvolvimento infantil. E à medida que a gente vai evoluindo, a criança não vem com medo para consulta, que também é outra coisa que a gente percebe, né, nos relatos de colegas. As pessoas com receio de não estarem de não estarem à altura da recomendação fornecida, né? Sempre com um medo do pré-julgamento. Então a gente vai mudando isso aos pouquinhos, com esse nível de cobrança nosso para com eles, que vai se estender deles para com as crianças, com os pequenos. Então, como convivem, como se divertem, baixando o nível de cobrança, verificando o nível, o significado que tem o alimento para essa família. Me chamou a atenção esses dias num atendimento de uma criança de 9 anos que veio da escola, tinha tirado 10 numa prova difícil de língua estrangeira e me contou: Flávia, hoje eu tirei 10, eu mereço comer uma pizza. E daí eu fiquei pensando, vou ter que conversar com os pais, porque isso é uma fala muito dos meus clientes adultos, que desse nosso código que a gente foi desenvolvendo, que a comida é prêmio, é recuperação, é conforto. Então, para uma criança de 9 anos poder pensar que a comida, que a pizza é prêmio por ter ido bem na escola, é um alerta de que a gente precisa investigar o significado desse alimento. E daí o caminho é: que outras coisas tu tem de prêmio? Que outras coisas tu tem tido de prêmio? E daí, nessa história deles terem ficado muito tempo dentro de casa e agora voltando aos pouquinhos para a escola, muitos têm se sentido sozinhos. E aí a gente vai tentar criar estratégia com a família de encontro de colegas, de esportes no turno inverso, de contato com os avós, resgatando aquilo que de fato preenche. Porque é muito frequente conversar com as crianças. Quando eles estão se divertindo muito, eles normalmente não estão pensando em comer. A diversão distrai tanto que é aquela cena que a gente lembra da nossa infância, da mãe chamando: vem comer porque tu só quer ficar na rua brincando. Então, quando uma criança, ou quando nós adultos estamos fazendo uma coisa que a gente adora, a gente não vai estar pensando o que preciso comer agora, o que de bom eu vou comer agora. Esse prêmio, ou alimento como compensação, como recuperação, como prazer do dia, ele está muito no ar em função desse momento que a gente está vivendo. E isso a gente pode, então, ajudar as pessoas a estabelecer alguma rotina prazerosa, desvinculada das telinhas e que possa estar relacionado ao ar livre, ao convívio com a natureza, com os animais, com passeios, com brincadeira, ou simplesmente com não fazer nada, com esporte, que isso tudo vai abastecer energia, né? Saindo um pouco dessa vida mais no quadradinho que todos nós ficamos. Falei um pouquinho para vocês que a abordagem criança não vai poder ser através de dieta. Por quê? Porque a gente pensa que o resultado de um plano alimentar ideal é aquele que não é baseado em calorias, e sim num conjunto de uma organização alimentar onde prevaleça frutas, vegetais, iogurtes, produtos lácteos, pãezinhos variados e comida de verdade. Então, ajudar para que as famílias consigam fazer uma organização de um cardápio e de compras assim. E daí a gente vai ensinando, inclusive, eles a listar o que vão comprar no supermercado, poder discutir com eles: mas estão me cobrando que eles estão muito acostumados a comer um chocoladinho todos os dias depois das refeições. Tá, então a gente vai simplesmente ir tirando o chocolatinho de casa, colocando a frutinha
E ao invés de dizer, insistir, forçar que a criança tem que comer aquela fruta que ela não está acostumada, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer caras e bocas comendo um caqui, como eu comi hoje à tarde, ou uma uva sem semente, ou um pedaço de melancia suculenta. A gente vai comer aquilo que é gostoso, demonstrar isso. E como falou a mãe de um menininho esses dias para mim, ele não estava a fim de comer pera, nunca tinha provado goiaba, mas eu comecei a comer, Flávia, e dei, ele enquanto conversava comigo, dei para ele provar, ele comeu, fez uma cara esquisita, mas seguimos a conversa e eu continuei comendo, e ela me contando do lado dele. Ele comeu e gostou da pera, ele comeu e gostou, aprovou a goiaba, frutas que jamais tinham entrado em casa. Então, vejam que a consulta com famílias e crianças precisa necessariamente envolver essa família para que a gente possa observar essa mudança na rotina, que a gente possa ir valorizando, olha, mas que legal isso, e tu gostou, e como é que ela é, qual é a cor, e a textura e o sabor. E vamos passando, vendo isso com a família também, né? Que a família bem alimentada, bem nutrida, vai estar disponibilizando isso para os seus pitocos, né? E normalmente o efeito em criança e adolescente, efeito em termos de redução do peso, o efeito de melhora da autoestima, o efeito de mudança do paladar, é muito rápido. Então a gente só precisa ir indo com algumas abordagens nessa direção que vai trazendo eles junto com a gente, passam a ser parceiros, né? Há pouco eu fiz uma avaliação sobre as mudanças de uma menina, o que havia mudado com ela ao passo de alguns meses, onde baixou 10 quilos. E a mãe começou a me contar na frente da menina que observava menos voracidade, mais tranquilidade, com o aumento do consumo de frutas, vegetais, comendo de tudo ao longo de 10 meses esse atendimento, se satisfazendo com a alimentação certa na hora certa, com uma aceitação do não, porque isso a gente vai ensinando a família também, em que momento ela vai ser rígida e não rigorosa, vai dar o limite na criança e não sem causar um dano. Então, no sentido assim, até onde a criança pode ir, isso é dado pelos pais. Filha, tu continua com fome? Precisa comer um terceiro pastel assado? Ou pode ser 2 com uma saladinha? Vamos conversar com a tua barriguinha, que nem a Flávia comentou? Será que é fome, é sede ou é vontade? Porque daqui a pouco a criança está com outras demandas. Então, de novo, voltamos para a escuta sensível. Temos que prestar atenção no que a criança está pedindo. Lembro de uma mãe que disse, eu não aguento mais os meus 2 filhos. Eles passam me pedindo comida o tempo inteiro. E à medida que a gente organizou, olha pessoal, o que vocês vão comer desta maneira. Na semana seguinte, a mãe veio dizendo que eles estavam mais tranquilos, porque era preciso um posicionamento. É assim que vai ser, ponto. Porque entre a rigidez e a flexibilidade, esse é o caminho que a gente vai ajudar os pais a melhorarem a relação com a comida. É um caminho do meio, um caminho de equilíbrio, que não é nem tudo e nem nada. E não vamos usar nem o termo de dieta para criança e para adolescente. Não, nós vamos começar a comer melhor. Dessa forma, as famílias vão aderindo e vão nos dando feedback de que a coisa vai funcionando muito melhor. Outras alterações no comportamento dessa menina que eu tô falando, de 8 para 9 anos, que em 10 meses baixou 10 quilos. A mãe disse que, além dos aspectos alimentares que se modificaram, está mais vaidosa, mais segura de si, tem mais amigos, socializa mais. Então, a gente observa que as mudanças elas vão acontecendo não só na questão alimentar. Então, obesidade, pessoal, não é uma questão só alimentar, é de comportamento alimentar, é de comportamento onde
tô sozinho em casa a tarde inteira, o pai tá do lado, na sala ao lado, no home office, eu não tenho mais nada para fazer, já fiz o meu tema, o que eu vou comer agora? Então a comida passa a ser ocupação. Tô chateado, tô triste que eu não brinco com mais ninguém, a comida passa a ser o presentinho. Então são vários aspectos do atendimento infantil que a gente precisa identificar para, sinalizando, pensarmos juntos alternativas, estratégias nesse cuidado que a família vai desenvolver. E muitas vezes a escuta é só para os pais. Então hoje a gente vai deixar a Joana fazendo um desenho bem lindo aqui, ou um corte e cola, de um encarte com frutas e verduras e produtos saudáveis do supermercado. Enquanto isso eu quero ver como é que tá a mãe. Ou então a Joana vai fazer um desenho para mim e que vai ser, ou vai me contar depois uma história de uma menina que comia muito errado e que sofria bullying na escola, e daí eles começam a contar a história para nós. Vem muita coisa na entrevista quando a gente dá uma cordinha. Então esse é um caminho, nessa escuta, nesse vínculo e nessa postura de não julgamento. Eu falei no início que a gente ia falar um pouquinho de desafios, né? Então me lembrei de socializar com vocês algumas cenas interessantes. Por exemplo, uma criança no presencial chegava comendo um bombom na consulta. Como que a gente lida com isso? Tudo é matéria-prima para consulta. Então essa criança que chega comendo e a mãe já deixou a criança subir o elevador sozinha tal, e já subiu. E depois a gente poder falar isso com os pais. Assim como a situação de deixei na geladeira aqueles doces que a fulana adora e faz uma semana ela não tá comendo. Isso é tema para a gente discutir com os pais. Por que eu vou deixar um alimento que normalmente descontrola uma criança se isso não vai trazer autocontrole? O autocontrole vai vir com o tempo e à medida que a geladeira estiver cheia de frutas, e não com algo apelativo e desafiador. Não tem por que fazer isso, né? A gente não está querendo testar a eficácia e eficiência de uma criança nas questões alimentares. Então, basicamente, a educação alimentar para criança e adolescente, ela se trata de pequenas mudanças, ajustes no comportamento alimentar, na atividade física que é estimulada por nós, na escuta que vai ajudar para que essa criança externalize o que vem sentindo e aonde que entra a comida nesse sentido, né? E a partir daí a gente vai pontuando a cada semana as vitórias que vamos conquistando. Algo por aí. Por fim, a gente vai continuar falando a cada quinta-feira, né? A ideia é que no final de abril vocês possam ter acesso a um workshop que vai funcionar 3 turnos seguidos, sexta noite e sábado o dia todo, capacitando a intervenção terapêutica no atendimento de crianças e adolescentes, tratamento de obesidade infantil. Depois, mais adiante, a gente vai estar trazendo, já tem no link aí na bio algumas informações, mas a ideia é que essas próximas semanas, todas as quintas-feiras às 20 horas, a gente possa estar falando e interagindo. Acho que a semana que vem a gente vai poder interagir ainda mais pelo YouTube, interagindo para ver quais são os dilemas, como esse que eu contei, né, da criança que chega comendo uma coisa errada, ou de uma outra que sai da consulta e depois me conta: nós saímos a semana passada daqui muito faceiros, que o fulano tinha ido muito bem e fomos para uma lancheria bem famosa da cidade comemorar. Então a gente vai trabalhar isso, por que o prêmio fica sendo a comida, né? Que pactos é esses que são feitos e que vão revelando que a comida ganha um significado para além do nutricional. Hoje, dia 31 de março, é o Dia Mundial da Saúde e da Nutrição, né? Então, vem a calhar esse nosso encontro para a gente pensar que saúde e nutrição tem a ver com boas escolhas,
e que a gente aprende a fazer isso. E nós, profissionais da saúde, ensinamos, porque é um processo de ensino-aprendizagem. A gente fala educação alimentar. Ou seja, é um processo de aprendizagem que vai ficar para a vida toda. Pensem na escola. A criança gosta de ir para a escola pela socialização, pelo aprendizado, pelos ganhos que ela vai tendo. E no nosso consultório, ou no nosso espaço educacional, né? Porque a gente está falando aqui que pode ser um professor de educação física atendendo crianças com excesso de peso, um psicopedagogo atendendo dificuldades escolares. E daí me lembro de uma situação recente da Manu, de 12 anos, que não tomava café da manhã. E voltaram as aulas presenciais e daí o cafezinho da manhã seria necessário pela manhã cedinho. A Manu não estava com vontade de tomar. E essa semana a mãe me mandou a foto de um café da manhã da Manu, bárbaro. O que aconteceu na semana passada quando nós fizemos uma reunião? Eu comecei a perguntar para ela por que será que o café da manhã era importante. Então veja que o conteúdo passa a ser informativo, que gera conhecimento e aprendizagem. E a aprendizagem, ela é capacitadora para o resto da vida. Crianças e adolescentes que aprendem informação que faça sentido para elas, efeito, entendimento, elas nunca mais irão esquecer dessa informação, né? Então eu tenho essa experiência bem legal de atender adolescentes, crianças que passado 10, 15 anos eu encontro na vida adulta e continuam com as informações que foram passadas. Então não é ensinar um cardápio ou dizer o que é proibido comer, é ensinar a criança e a família a pensar sobre isso. Então, no caso da Manu, o que eu expliquei para ela? Por que é importante tomar o café da manhã, Manu? Porque o café da manhã, Manuela. Ela disse, vamos para dar mais energia? Eu disse, sim, exatamente. Tem estudos que mostram que as crianças que tomam café da manhã vão ter melhora da cognição. Elas aprendem mais, elas têm melhora no rendimento escolar e melhora no rendimento esportivo. Então, Manu, tu imagina, logo tu que gosta de jogar vôlei, basquete, tu vai ir melhor no esporte. E vão melhor no rendimento cognitivo escolar, concentram-se melhor. Por quê? Porque aquela janta, do jantar de ontem à noite, quando eu acordo de manhã e vou direto para a escola, só tendo escovado os dentes, o meu metabolismo, o meu cérebro, que é carbodependente, ele não consegue ir lá na noite anterior resgatar essa fonte de energia que é o alimento para eu ter disponível no cérebro, entende? Então, bastou que essa informação fosse dada, pessoal, para que essa menina começasse a tomar café da manhã. Ela entendeu. E a mãe já estava orientada a ajudar nesse preparo pela manhã e agora a coisa está rolando. Então são informações técnicas científicas que a gente vai favorecer o aprendizado. Me lembrei de uma outra cena de um menininho que eu comentei com ele. Tu sabia que quando tu começar a comer do jeito que a gente está com 7 anos, do jeito que nós estamos começando, quando a gente combinou, se tu comer desse jeito, João, tu vai notar que tu vai melhor no futebol. Daí ele arregalou os olhos. Sério? Como é que tu sabe? Ele me disse. Eu hoje acordei 1 hora antes da minha mãe. Eu não tô mais com sono de manhã. Então ele se dando conta a partir do nosso papo dos benefícios que ele ia sentir se ele comesse mais frutas, mais verduras e as comidinhas certas no horário certo. Então, é show de bola a experiência, pensando na orientação que nós podemos e devemos dar e de um atendimento mais adequado, o melhor atendimento para a obesidade infantil. É via informação, relação conosco, aprendizagem e muita parceria com os pais. Então, esse é o caminho e essa é a dica que eu gostaria de provocar nos que estão assistindo e nos que vão assistir depois, e para que a gente possa, na próxima quinta-feira,
aprofundar um pouquinho mais em outros aspectos que nos desafiam. Então a gente vai deixar esse videozinho gravado e vamos aguardar a participação de vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas. Lembrando que essas reuniõezinhas, esses bate-papos vão ficar à disposição, porque a gente vai estar preparando um workshop que tem inscrições e que daí eu conto com a participação de vocês, dos interessados. Foi um prazer, só estamos aquecendo as turbinas e eu espero vocês no nosso próximo encontro.